Então, se alguém perguntar: "Igor, por que que eu deveria fazer uma gestão do meu dinheiro na bolsa de valores com as operações de giro?" Para você preservar o seu capital principal, para você não destruir o seu capital. Porque se você não tiver, essa mecânica de gestão do dinheiro, que nada tem a ver com a parte teórica da análise técnica, e sim como você lida com o seu dinheiro, você pode ter um resultado negativo muito forte num determinado mês e acabar comprometendo o principal, acabar comprometendo o seu dinheiro como um todo. Então a gente não quer ver vocês fora da bolsa ou perdendo muito dinheiro de forma que não consiga mais voltar. Então, a operação de giro tem que ter uma cautela, tem que ter cuidado no que vocês vão fazer, tudo tem que ter controle de risco. Então, eh, até para quem gosta aí do jogo de pôquer, né? Vocês sabem, eu também sou jogador de pôquer. É como se você tivesse US$ 100 e entrasse numa sala online para jogar. Se você escolher uma sala que custa US$ 20, eu te diria que você está fazendo uma coisa totalmente errada. Porque se você perder 5 torneios consecutivos, você acaba com o seu dinheiro. Então, você não pode fazer isso. Se você tem US$ 100, você deveria estar jogando sala de US$ 1, US$ 2. Porque se você perder uma sala de US$ 2, 50 torneios de forma consecutiva, é que realmente será um péssimo jogador. Uma mesa de 10, não conseguir ficar nem primeiro, segundo ou terceiro, né? Porque não é só o primeiro que ganha, é que será um péssimo jogador. Mas se você tiver essa mecânica, vai ser difícil você quebrar o seu dinheiro. Agora, você tem US$ 100, vai numa sala de US$ 50, não faz sentido nenhum. Então é a mesma coisa no trade. Você não pode pegar todo o seu dinheiro, por mais que você seja agressivo, e jogar tudo numa operação única. Ainda mais em modalidades de swing trade e position, que o papel pode abrir gapado, dependendo do gap de baixo a forte, pode causar um prejuízo que você não consiga mais voltar para o mercado. Então a gente não vai fazer isso. Por mais que você seja agressivo, você tem que pegar o seu dinheiro e distribuir em algumas partes. E é sobre essas regras que eu vou mostrar agora para vocês. Então, por que eu faço gestão do dinheiro? Para sobreviver no mercado, para quando pegar uma sequência de stop loss consecutiva, você ainda assim continua operando, porque você fez uma boa distribuição do seu capital. Tá? Então, se o operador tiver disciplina para seguir um bom sistema de operações que lhe permita executar mais operações vencedoras do que perdedoras e respeitar essas boas práticas da gestão do capital, ele pode minimizar prejuízos em operações perdedoras e maximizar lucros nas vencedoras, o que vai fazer a diferença no longo prazo. É, como que eu defino então essa gestão do dinheiro? Primeira coisa, qual é o dinheiro, qual é o capital que você tem para operar? Quando eu falo o tamanho do seu capital, eu estou falando o capital que vai ser destinado à análise técnica, e não o dinheiro que você vai alocar para carteira de ações, para estratégias de longo prazo. Estou perguntando só nas operações de giro o quanto de dinheiro você tem para operar. Então você vai definir esse valor. Uma vez definido, você vai para um passo 2. Qual é o passo 2? Defina o prejuízo máximo que você aceita perder por operação. Uma boa regra é não arriscar mais que 2% do seu capital. Por exemplo, você tem R$ 100.000 com análise técnica para operar. Você não pode perder mais do que R$ 2.000 por trade, 2%. Para alguns, esse 2% é um parâmetro legal. Para outros, ele está tranquilo, ele pode jogar até 3%. Para outros, é muito agressivo, ele vai jogar 1%. Mas uma vez definido esse prejuízo máximo que você aceita perder por operação, você não pode mudar esse parâmetro com o trade aberto. Com o trade aberto, aí é fator emocional. Se você começa a mudar com a operação em andamento, aí já não é mais questão de perder ou ganhar, aí você está perdendo estratégia. É, pior do que perder dinheiro é perder estratégia. Então, uma vez definido esse percentual de prejuízo em cima do principal, você segue esse percentual. Muito bem, aí o passo 3, você vai limitar suas perdas mensais. Uma regra que a gente fala é o 6%. Então você não pode perder mais que 6% no mês. Se você perder, você tem que parar de operar. Se você perder 15, 20 no mês só, já era, fez um estrago com o seu capital. É por isso que a gente chama a regra do 2,6, 2% por trade em cima do principal, por trade isolado, e 6% no mês. Então, se você definir um parâmetro de 2% em cima do capital principal, você só pode perder 3 trades consecutivos. Perdeu 2, 4, 6,
Se perder 3, para de operar naquele mês, volta no mês seguinte, rever os seus setups, o que você está fazendo, né? Agora, se você definiu que você pode perder 1% do capital principal, isso te permite perder até 6 operações consecutivas no mês. Então, você só vai parar de operar se perder 6 trades consecutivos. Tá? Então, estabeleça prejuízo por operação em cima do principal. A gente falou aqui de forma geral 2%. E no mês 6%. Então chama a regra do 2,6, essa regra do Money Management, tá? Então a gente vai já imputar esses valores numa calculadora. Aí o passo 4 é o seguinte: distribua o seu dinheiro em algumas partes de acordo com o seu perfil. Então tem 3 tipos de perfil dentro da análise técnica. Não estou falando de bolsa aqui, estou falando da análise técnica. Vai ter grafista que é mais agressivo, vai ter o moderado e vai ter o conservador. Se você é muito agressivo, distribua o seu dinheiro em 2 ou 3 partes. Por que isso? Porque quanto menos partes você distribuir o seu dinheiro, quando acerta, ganha mais, porque você envolveu mais dinheiro. Quando erra, perde mais também. Quanto mais partes você distribuir o seu dinheiro, quando ganhar, ganha menos, quando perder, perde menos. Ou seja, se o seu índice de acerto é muito alto, isso lhe permite distribuir seu dinheiro em menos partes, porque você acerta mais do que erra, então quando você acertar vai ganhar mais. Agora, se o seu índice de acerto é baixo, é abaixo de 50%, distribua em mais partes. Ô Igor, mas eu estou começando agora, eu não sei qual é o meu índice de acerto. Começa no perfil moderado, pega o seu dinheiro e distribui em 4 ou 5 partes. Se começar a ter um índice de acerto alto, o que eu entendo que é índice de acerto alto? 65, 70, 75%, tá? Aí você é um cara que acerta bastante, distribui em 2 ou 3 partes o seu dinheiro. Se tiver abaixo de 50% o seu índice de acerto, vai para o perfil conservador, divide em 6 ou mais partes o seu dinheiro. Tá? Então, 2 ou 3 partes agressivo, 4 ou 5 partes moderado e mais de 6 partes ou mais conservador. Lembrando, quanto mais partes você distribui seu dinheiro, mais conservador você é, porque quando acerta, ganha menos, envolveu menos dinheiro. Quando erra, perde menos também. Então, existem essas 3 categorias aí para você distribuir o seu dinheiro, mas nunca faça o famoso all-in do poker, que é nunca aposte todo o seu dinheiro num único trade, por mais agressivo que você seja. Né? Lembrando, o papel pode entrar em gap de baixa, pode perder muito mais do que você gostaria naquela operação. Uma operação mal sucedida pode acarretar num prejuízo muito forte. Então, por mais que você tenha esse perfil agressivo, 2 ou 3 partes, nunca todo o capital num único trade. Bom, aí no item 5, antes de iniciar a operação, você vai definir qual é o seu stop loss. Sabendo todos os parâmetros anteriores e mais o stop loss, a gente consegue definir quantas ações eu tenho que comprar. Então já vou mostrar isso no Excel também para vocês. Tá? Então, stop loss, stop gain, lucro e prejuízo é antes de entrar no trade. Depois que você entrou, se você não programou isso no home broker, virou torcedor de bolsa. O fator emocional vai lhe dar e você vai acabar fazendo besteira. Então, antes de entrar na operação, analise o risco-retorno que vocês aprenderam comigo nessa terça-feira. Quanto você tem a ganhar no trade e quanto você tem a perder. De preferência, faça operações que tenha mais a ganhar do que a perder. Não necessariamente 2 para 1 ou 3 para 1. Às vezes você não consegue fazer essa relação risco-retorno quando é quebra de resistência, quando é um pivô de alta. Mas quando você pega num suporte, numa LTA ou num padrão de candle, aí você consegue uma relação boa de risco-retorno. Então, antes de fazer a compra, efetue essa análise risco-retorno. E o último passo para a gestão do capital é calcule a quantidade máxima de ações para executar esse trade. De posse de tudo que a gente falou, dos outros 5 itens, a gente consegue chegar no número máximo de ações que você pode comprar para suportar o seu perfil de risco. O que isso significa? Isso significa que se você definiu 2%, você não pode perder mais do que 2% do seu capital principal por trade isolado. E se você definiu que você vai distribuir, por exemplo, seu dinheiro em 4 partes, ele não vai entrar com mais dinheiro, de forma que você não consiga entrar em 4 trades simultâneos, tá? Em paralelos.